não é? Eu preciso fazer. Então, você faz. Tenta superar as dificuldades, procura um meio de fazer. Tenta conversar com os pais. Às vezes o pai e a mãe também não entendem, né? Você está em casa, então significa que você está disponível. Tenta conversar com o pai, com a mãe, com a pessoa que mora com você, e explicar, não, eu vou ter que tirar um horário para estudar. Eu vou ajudar, vou, porque eles também precisam da ajuda. Mas se você organizar um horário direitinho, você vai ter tempo para ajudar e vai ter tempo para se dedicar à escola. Não vai ser 100%, não. Não é? Nem sempre a gente consegue fazer tudo em 100%, mas pelo menos a gente faz o que dá para fazer, certo? Então não entendam isso como uma bronca, não, tá bom? Eu não tô dando bronca em vocês, não. É porque às vezes eu acho que a gente fica muito perdido nesses momentos e a gente precisa, né, refletir um pouquinho. Por isso que eu tirei esse momentinho da aula para conversar isso com vocês, né? Porque a gente às vezes também só manda atividade, manda, e como é que está sendo recebida? É importante a gente saber isso também. Alguns alunos às vezes falam, né? Tá difícil, tá assim, tá ruim, tá bom. Mas é importante que a gente também veja esse lado. E a gente vê, certo? Nós, professores, entendemos essa dificuldade. Só que a gente tem que enfrentar essa dificuldade juntos. Nem vocês vão abandonar o barco e nem a gente. Já imaginaram se o professor abandona o barco? Como é que vai ficar? Ah, eu não consigo, não estou dando conta, não. Pulou fora. Vai ser ruim, não é? Então, também vocês não podem abandonar o barco, certo? A gente vai juntar e vai enfrentar isso todo mundo junto. Agora, a gente tem que tirar alguma coisa boa disso tudo, não é? Eu já falei demais, porque geralmente eu costumo falar muito, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Ou eu posso passar para a aula de biologia propriamente dito? Pode passar, professora. Posso passar? Acho que essa já pode passar, já. Beleza. Eu vou deixar o microfone, vocês vão ficar com o microfone desativado, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês ativam e falam, certo? Só não quero que ative e fique com conversa paralela, senão eu vou desativar. Mas não vai precisar não, né? Então, lá no material que eu passei para vocês, aquele material é um material de introdução ao estudo dos vegetais, né? O reino vegetal. Que também é chamado de botânica, certo? Então, esse conteúdo que a gente começou a estudar é o conteúdo de botânica. Aí, para dar aula de botânica, assim, eu gosto de me preparar bem muito, porque é um conteúdo que geralmente não é bem recebido pelos alunos. Aí, você trabalhar a botânica à distância, assim, é difícil, viu? É muito difícil. Então, assim, eu tentei preparar, né, alguma coisa que ficasse mais fácil para a gente trabalhar. Esse primeiro momento, realmente, é somente uma introdução, né, à botânica, aos conhecimentos de botânica, e é onde a gente vai conhecer um pouco desse reino. Eu sei que muitas coisas vocês já sabem, não é? Então, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho. Duas imagens, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, certo? Vocês vão me ajudando aí, se não aparecer o que eu quero, vocês me avisem. Ô, professora, tem aí um negocinho para a senhora apresentar o trabalho. A senhora colocando, aí já vai aparecer tudo na tela. Tipo, vai copiar a tela do computador e vai aparecer aqui. Aí a gente só fixa, deixa fixado e já fica aparecendo normal. Uhum. Se a senhora quiser fazer isso, é bem mais fácil. Foi, minha gente. Foi. Foi. Vocês estão vendo a imagem aí? Foi. Aham, foi. É a imagem errada, mas tudo bem. Então, eu queria que vocês, pode ser aí no chat mesmo, alguém quiser falar, pode falar, que vocês me dissessem com essa. Peraí, viu? Qual é o, qual é o sentimento que vocês. A primeira palavra que vem à mente de vocês quando vocês veem essa imagem? Bem Sentimento de rápido. paz, tranquilidade, creio que mais É coisa perto da natureza, umas coisas assim. Paz, tranquilidade. Biomas, riquezas também da natureza, que no caso são plantas, que podem ajudar na medicina também, e muitas outras coisas, fora animais também. Pronto. Quem quiser pode digitar aí no chat também, que depois eu dou uma olhadinha. E essa segunda imagem? É mais uma tristeza, professora. Tipo, é como se algo Eu que vejo fosse como se fosse seu, uma que realmente fosse destruição. nosso, Exatamente. é destruído. Essa destruição. Tristeza. Dá uma tristeza, professora. Porque isso aqui, quer ou quer não, somos de todos nós, a natureza é todo mundo. Então,
Eu acho que eu não ficaria feliz se alguém destruísse o que é meu. Então, dá esse sentimento de tristeza. Deixa eu ver se você voltar agora. Interromper. Pronto. Então, a ideia era justamente estimular vocês a esse sentimento, a essa sensação que a gente tem relacionada à natureza, mais especialmente relacionado aos vegetais. Porque aquela primeira imagem, ela mostrava somente uma floresta, não é? Um grupo ali, claro, tem animais lá dentro. Mas o que a gente estava visualizando ali era somente os vegetais, certo? E eu acho que, pelo menos para mim, né, quando eu vejo um ambiente com tanta diversidade de vegetais, com tanto verde, não é? Eu sinto esse mesmo sentimento que alguns de vocês colocaram ali, de paz, tranquilidade, não é? O que mais? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Que é bonito, né? Tranquilidade, enfim. Então, esse mesmo sentimento eu também tenho. E eu acho que é esse sentimento que, de fato, os vegetais ele traz para a nossa vida. Por quê? Por que será que os vegetais eles são importantes na vida da gente? Porque são eles que dão forças, podem ajudar no Saúde, metabolismo, essas coisas, saúde professora. também. Saúde, bem-estar. Então, a gente pode dizer que, principalmente, o reino plantar, né, as plantas, eles estão relacionados à parte da saúde, tanto do ponto de vista da produção de oxigênio, que alguém colocou aí, que é importante para todos os seres aeróbios, né, incluindo nós, como também a própria utilização desses vegetais, né? Ao longo da história, o homem ele utiliza muito os vegetais em diversos aspectos da vida. A medicina é um deles, o principal, talvez. Então, basicamente, toda a nossa medicina ela é baseada a partir de estudos botânicos, né? Estudos dos vegetais. E entre outras coisas, né? Porque os vegetais eles são utilizados muito no nosso dia a dia, certo? Então, estudar a botânica, apesar de às vezes parecer uma coisa meio complicada para alguns. Estudar botânica é muito importante para a gente conhecer do nosso ambiente, para a gente entender como é que os vegetais eles funcionam, certo? Para poder a gente cuidar dessa vegetação, né? E evitar aquilo que está na nossa segunda imagem. Não sei se todos leram direitinho o texto que eu coloquei para vocês lá na atividade. Lembra do texto? Ele é bem romântico, né, aquele texto. Vocês gostaram? Gostei, gostei. Produtivo. Tô produtivo ler. Aquele Foi texto, massa. eu achei ele interessante porque ele traz uma visão diferente do mundo das plantas, né, do reino vegetal. Porque geralmente o ser humano, ele vê esse reino como se ele fosse, digamos assim, alguma coisa secundária, que não é tão evoluído, como, por exemplo, os animais, né? Então, a gente tem esse olhar, digamos assim, preconceituoso para as plantas. E eu acho que esse olhar preconceituoso, ele acaba muitas vezes fazendo a gente não não querer compreender e não querer conhecer as plantas tão bem como elas devem ser. E talvez por isso também a gente tenha certa dificuldade em estudar botânica, porque a gente não tem esse olhar, não é, para os vegetais, da complexidade que eles realmente são. Tem gente, na realidade, que termina o ensino médio e tem dificuldade de aceitar que os vegetais são seres vivos. Sabia que tem gente que acha que os vegetais não são seres vivos? Simplesmente porque eles não se locomovem. E eles são bem complexos, viu? A gente vai estudar que os vegetais, eles são bem complexos. Então, a gente precisa, na realidade, ter esse olhar, não é? Diferenciado para os vegetais. Por isso que eu coloquei aquele texto para vocês. Para a gente entender que a planta, ela não é menos evoluída do que os animais. O primeiro ponto é esse, certo? Plantas não são menos evoluídas do que animais. São processos evolutivos diferentes, né? A planta tem mecanismos diferentes dos animais. Mas isso não quer dizer que ela é menos evoluída, muito pelo contrário. A planta ela tem mecanismos de sobrevivência que são muito superiores aos animais, certo? Por isso que lá no texto ele fala que a gente deve se espelhar nas plantas, não é? Porque elas têm mecanismos de sobrevivência bem interessantes, certo? E aí eu pedi também que vocês estudassem as características gerais dos vegetais, não foi isso? Quem lembra quais são elas? Eu tenho anotado aí.
Se vai anotar, também pode ler, tem problema não. Professora, como assim as características? O que é que caracteriza um vegetal? Por que é que eu digo que aquele organismo ali é um vegetal? O que é que me diz que ele é um vegetal? A organização da célula? Oi? A organização da célula? Organização celular. E o que é que tem na célula vegetal que a gente identifica que faz parte de um vegetal? Tecido verdadeiro. Eleição. Tecidos verdadeiros? Sim, mas animais também têm tecidos verdadeiros. Então, não seria uma característica específica da planta. Clorofila. Certo, presença de clorofila. Apesar da gente ter alguns vegetais que não têm clorofila. E também a gente tem algas que têm clorofila. Então, clorofila não é específico dos vegetais. Reserva energética de amido, boa. Essa é uma das características, né? A planta, ela tem como reserva energética o amido, certo? Clorofila, como eu já disse, não é específico de planta, porque algas também têm. Alguém quer falar? Eu já atrapalhei umas 3 vezes. Organismos autótrofos? São autótrofos, exatamente. Apesar das algas também serem, né, autótrofas, mas aí a gente já restringe mais, porque autótrofo só tem plantas e algas, né? Tirando as algas, todos os outros autótrofos são do reino vegetal. Professora, Elas são autótrofos fotossintetizantes, né? Isso porque elas realizam fotossíntese. Oi? Era isso que eu ia perguntar, se a fotossíntese se encaixava dentro desse seu contexto. Sim, alguém colocou aqui também fotossíntese, sim. Só que elas não são também específicas das plantas, né? Porque algas também realizam fotossíntese. O que vai ser bem específico de planta é a reserva energética na forma de amido, não é? As plantas, elas fazem essa reserva energética através desse composto que é o amido, certo? No mais, é o que vocês disseram, são autótrofos fotossintetizantes, certo? Possuem clorofila, com poucas exceções, tem algumas plantas que não possuem, mas, de um modo geral, todas elas têm. Elas são seres multicelulares, logicamente, né? Todas as plantas são multicelulares. São eucariontes, claro, também. E outra coisa que é bem característica das plantas é que elas possuem parede celular de celulose. Certo? Então, se eu quiser caracterizar uma planta, basicamente eu vou olhar 2 estruturas. A presença da reserva energética na forma de amido e Jamile, desligue sua câmera. Voltando. A presença da reserva energética na forma de amido, certo? E vou até me perder agora. Ô, pessoal, quem é que tá aí na sala com o nome de... Deixa eu ver aqui. Guri. Quem é Guri? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, sim, sim. Quem é que tá com o nome de Olha, Guri eu aí? sou um dois. Eu não faço Não ideia. sei. Tá bom, então eu vou desativar. Então, o que caracteriza os animais é essa reserva energética na forma de amido, certo? E a parede celular de celulose. Então, essas 2 características, elas são bem importantes dos vegetais. Quando a gente quer identificar se a célula, por exemplo, é de um vegetal, a gente vai identificar através dessas 2 características, beleza? Alguém colocou outras características aqui, como o embrião protegido. Embrião protegido, Juliane, é a característica de um grupo de plantas. A gente vai, da maioria delas, na realidade, a gente vai ver que tem um grupo que não tem um embrião protegido, certo? Mas a maioria são realmente. Alguém colocou aqui carnívoras. Não, a maioria das plantas elas não são carnívoras, né? Elas são autótrofas. Tem um grupo de plantas que podem utilizar, são chamadas de plantas carnívoras, mas em sua grande maioria elas são plantas autotróficas. Beleza? Professora. Oi, Professora. Aline. Oi, Aline. Quem colocou carnívoros aí foi porque ele fez uma pergunta e errou a palavra. Foi José Arthur. Eu não vi na pergunta. Sim, diga aí qual foi a pergunta. Plantas carnívoras são autotróficas? Sim, são. Na realidade, das plantas carnívoras, a questão é que geralmente elas são encontradas em solos pobres de sais minerais.
Então, por conta disso, é como se elas precisassem desses sais que não tem no solo, aí elas vão obter esses sais através de animais, né, da alimentação desses animais. Então, não é que elas realizam fotossíntese também, só que além da produção de carboidratos na fotossíntese, elas também precisam de sais minerais. Geralmente, esses sais minerais são retirados do solo, né, através das raízes. Mas algumas espécies de plantas que vivem em solos muito pobres, elas desenvolveram essa adaptação evolutiva, isso é uma adaptação evolutiva, onde elas conseguem fazer um processo de digestão de pequenos animais, insetos, geralmente, e retirar desse processo de digestão os sais minerais que elas precisam. Mas elas também realizam fotossíntese. Entendido, Arthur? Pessoal, sobre essas características gerais, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Posso continuar, não é? Pode. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação de slide, certo? Eu vou tentar fazer de novo, vocês aguardem um minutinho. Vou tentar compartilhar aqui os slides com vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá dando pra ver. Tranquilo. Eu tô vendo aqui. Tá, não sei porque aqui eu não consigo ver, mas tudo bem. Ué. Estão vendo ainda? Que a senhora não tá vendo. Agora não, agora já tô vendo as... Agora saiu. A senhora fechou a apresentação. Vai ter um paciência que eu sou aprendiz, viu? Qual é a tela que a senhora não tá vendo? A minha tela. Ué. Eita, Arthur DJ. Arthur tá passando de time. E aí, Pedro Neto? Eu acredito que quando a senhora abrir a página de trabalho, não vai dar pra estar vendo sua tela, não. Parece que é assim. É que eu ainda não apresentei pelo computador, não. Mas se eu não me engano, é assim mesmo. Agora vocês estão vendo, né? Vamos. Pronto. Estão vendo? Sim. Sim. Então vou por aqui mesmo. Não estou vendo não, mas dá para fazer. Então não estou vendo vocês. Mas tudo bem. Então, a gente pegar aqui a classificação geral da... Pessoal, desliga o microfone. Só se você tiver alguma dúvida, liga o microfone, beleza? Beleza, pra aí, professor. Então, se a gente pegar aqui como é a classificação geral das plantas, não é? Você já deve ter percebido lá no material que eu coloquei para vocês que as plantas elas se dividem em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem no áudio, porque eu não estou vendo o chat, não. Certo? Beleza. Pronto. Então, a gente já sabe que plantas e algas, elas evoluíram do mesmo ancestral comum, certo? Então, lá durante o processo de evolução, plantas e algas, elas compartilham do mesmo ancestral comum. Por isso que elas têm características bem semelhantes, como a gente já viu. Inclusive, até um tempo atrás, as algas eram classificadas também como plantas. Hoje, a gente sabe que elas pertencem ao reino protista, não é? Que a gente já estudou, juntamente com os protozoários, certo? A gente já sabe também que uma coisa que diferencia algas e plantas, não é? É a questão, principalmente, vou perguntar, quem é que lembra o que é que diferencia plantas e algas? Tecido verdadeiro. Senhor, professor. Sou burro, senhor. Alguém falou aí, entendi. Tecido verdadeiro. Tecidos verdadeiros, não é? Verdadeiro. Então, as algas, elas são bem semelhantes às plantas, porque elas realizam fotossíntese, elas possuem clorofila A, principalmente, não é? Mas, apesar disso, elas não apresentam tecidos verdadeiros. Então, por conta disso, elas foram retiradas, né, do grupo dos vegetais, certo? Classificadas aí no reino protista. Oi? E o que é tecido verdadeiro?
Tecido verdadeiro é quando você tem um conjunto de células que desempenham uma função específica. Porque as algas, elas são multicelulares, mas elas não têm uma organização tecidual. Assim, não tem um tecido que realiza transporte, um tecido que realiza, que mais? Um tecido que realiza movimento. Entenderam? As células delas não funcionam de forma organizada, como acontece com as plantas e os animais. Ficou claro? Ficou, professora. Obrigada. Nada. Então, a primeira modificação aqui que a gente tem, onde surgiram as primeiras plantas, é a questão do embrião protegidos com estruturas especiais, certo? Essa primeira modificação aqui, o embrião, ele é protegido, mas ele ainda não tem uma estrutura que funciona especificamente com proteção do embrião. Mas a gente pode dizer que essa modificação aqui separou plantas de algas. Por quê? Aqui a gente já tem a formação de alguns tecidos verdadeiros, né? Daí as algas evoluíram para um lado e as plantas evoluíram para outro. Aí a gente tem aqui, ó, a formação do primeiro grupo de plantas, que são as plantas mais simples que a gente conhece, são as briófitas, também conhecidas como musgo. Não é? Vocês sabem o que é o musgo? Sabe, né? Já ouviram falar Explicar, sobre não. eles? Já, só não sei explicar Já, o que é. já. Seria o que, assim? Quando eu falo em musgo, eu estou me referindo a quê? É Sei uma não, filho. planta, sei lá, mais simples, não sei. Professora, é tipo umas sujeirinhas que ficam Ela é no uma caule. planta bem simples. Onde é que a gente encontra musgo? Um lugar Ele é no que É, tem lodo uma é professora. umidade legal, né? Pode ser lodo. Não, eu estava esperando alguém dizer. Ela é conhecida como lodo, né? Pode ficar no caule de outros vegetais. E elas Umidade. ficam muito sobre as rochas também, né? Quando você tem umidade, elas dependem da umidade. A gente encontra esses musgos, as briófitas, em um ambiente que está muito úmido. Quando está assim, no período de inverno, a gente encontra muito sobre as rochas, certo? Já sabem do que eu estou falando, né? Então, essas aí, elas nem parecem planta, na realidade. Elas são tão pequenininhas, tão simplesinhas, que a gente nem, às vezes, nem percebe que se trata de uma planta. Mas as briófitas é o grupo de planta mais simplesinho que existe, certo? Uhum. Depois a gente vai ter as primeiras plantas com vasos condutores. Pronto. Então, o que separa briófitas dos demais grupos de plantas, né, das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, é essa presença de vasos condutores. As briófitas, a gente vai ver que elas não possuem esses vasos condutores. Isso é uma diferença importante, certo? Vejam que aqui a gente vai tendo diferenças evolutivas, né? A gente vai ocorrendo aqui modificações que vão fazendo com que surjam diferentes grupos de plantas. Então, aqui a gente tem os musgos. Qual foi a diferença? Qual foi a modificação que eles sofreram? Eles desenvolveram vasos condutores de seiva, certo? E aí, a gente tem o surgimento de um outro grupo aqui, que é as pteridófitas. Os principais representantes das pteridófitas são as samambaias. Vocês já ouviram falar de samambaia? Já sabe o que é? Já viram em algum Já, lugar? já. Já, já. Já, Ela é muito professora. conhecida também como avenca, né? É um Já animal. ouvi falar do nome, professora, mas a planta eu nunca vi, não. Daqui a pouco eu mostro a imagem a vocês, certo? Então, o que é que diferencia a pteridófita da briófita? Não é a principal diferença entre elas? A presença de vasos Condutor. condutores, certo? Oi? Mas elas continuaram evoluindo, né? Oi? Não, não, quebrar alguma coisa aqui. Elas continuaram evoluindo, e aí a gente tem outra modificação, que é o surgimento da semente e do grão do pólen. Então, nem briófitas, nem pteridófitas possuem semente, nem tampouco grão de pólen. O processo de reprodução delas é diferenciado, que a gente vai ver mais na frente. Aí surge o grupo das gimnospermas, onde o principal representante vão ser os pinheiros, certo? E aí as gimnospermas vão ter semente e vão ter o grão de pólen, que são estruturas que estão relacionadas com a reprodução das plantas. E, por último, né, a última evolução vai ser o surgimento de flores e de frutos. Só quem vai ter flores e frutos são plantas do grupo das angiospermas, certo? E aí a gente diz que as angiospermas é o grupo mais evoluído das plantas. É a planta que é completa, né? Ela tem todas as estruturas, incluindo as flores e os frutos. Alguma dúvida sobre essa classificação geral? Não. Não. Não, não. Pronto, então vou continuar aqui.
primeiro grupo, como a gente já viu, é o grupo das briófitas. Oi? Professor, essas Diga. briófitas, essas briófitas, é aquela dos líquens? Oi? Essas briófitas, elas se relacionam com os fungos, daquelas dos líquens? Não. A senhora As falou que elas ficam briófitas, às vezes você pode encontrar briófitas e líquens juntos, mas não quer dizer necessariamente que isso é uma associação, não. Certo? Você pode ter somente as briófitas sozinhas ou só os líquens sozinhos. Elas não estão sempre associadas, não. Entendeu? Entendi. Então, aqui a gente tem duas imagens, né, mostrando dois exemplos de como a gente pode encontrar as briófitas. Aqui a gente tem os musgos, né, sobre o tronco de uma árvore, como a gente viu lá, falou lá no outro slide. Algumas elas podem ser encontradas em caules de árvores, né? E aqui a gente tem elas sobre as rochas, que é bem comum de encontrar. Tenho certeza que todo mundo já viu isso aí, né, em algum lugar. Então, esse grupo aí é o grupo das briófitas, certo? Ele é formado pelos musgos, que são esses aqui, né, os mais conhecidos, e também por plantas chamadas de hepáticas e antóceras. São vegetais de pequeno porte que ainda necessitam de água. Isso é uma característica bem específica também das briófitas. Por quê? As algas, a gente sabe que elas vivem na água, né? A alga depende de água. As plantas, uma modificação evolutiva que ocorreu com as plantas é que elas conseguiram sair, não é, desse ambiente aquático. Mas as briófitas, elas ainda são plantas aquáticas, elas dependem de água. Por isso que a gente só encontra briófita em ambiente que tem muita umidade. Se você tiver um ambiente seco, você não vai encontrar essas briófitas, porque elas dependem da água para o processo de reprodução, certo? Ou elas precisam estar em um meio úmido, né? Em um ambiente úmido. Por isso, elas podem ser encontradas em pântanos, aderidos em troncos, solo úmido, muros, rochas e até em ambientes gelados, como, por exemplo, o bioma da tundra. Então, é bem importante lembrar das briófitas por conta disso, porque ela é um grupo de vegetais que ainda necessita de água para o processo reprodutivo. Quais são as características desses vegetais? Elas são avasculares, que é que significa dizer que elas são avasculares. Avascular é porque elas não têm vasos condutores. Lembra que a primeira modificação que deu origem ao outro grupo é o surgimento de vasos condutores? Se vocês não tiverem feito o resumo, não tiverem anotado e quiser anotar no caderno, é interessante notar isso, certo? Avasculares significa que elas não possuem vasos condutores. Quem são esses vasos condutores? Alguém sabe me dizer? Vários condutores de alimentos, professora? Pode ser? As ínfas. Um desses vasos é condutor de alimento, o outro é condutor de água. Eles são chamados de xilema e floema. Anotem aí. Então, as briófitas, elas não possuem esses vasos. Xilema e floema, certo? Notaram? Eu tô sem caderno, professora, aqui. Mas eu vou ver se eu consigo lembrar. A senhora pode repetir, por favor? Xilema Dilema. e floema. Xilema, com X. Vou digitar que é Xilema e mais fácil. Né? floema. Deixa eu digitar aqui. Ixi, Agora desanda. Xilema e floema, agora. certo? Obrigada, professora. Então, por conta disso, por elas não, esses vasos condutores, xilema e floema, eles vão conduzir água, certo? Porque a planta precisa de água, né? A raiz absorve do solo, e o xilema conduz a água para todas as partes da planta. E o floema, ele vai conduzir a seiva elaborada, ou seja, os produtos da fotossíntese. Então, as folhas fazem fotossíntese e produzem a glicose. Essa glicose ela é transportada para a planta através dos vasos floema, certo? Mas a gente vai estudar isso mais na frente. Mas é importante vocês lembrar que uma característica das briófitas é que ela não possui nem xilema e nem floema. Se ela não possui esses vasos, então como é que é feito o transporte de água nessa planta? Esse transporte vai ocorrer bem lentamente, por um processo de osmose que a gente estudou o ano passado, né? Quem lembra o que é osmose? Eu sei que tem a ver com a separação do negócio de outro, não é mais. A osmose é um processo em que a água ela passa, não é, do meio. Quem lembra? Tô dando dica aí.
Mais denso. Concentrado para o menos Mais concentrado. concentrado. É, exatamente, eu sabia. Ela sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É isso aí, é Concentrado. isso aí. Errei. A Certo? ordem. Então, nas briófitas, a água é transportada através desse processo de osmose. E osmose não é um processo rápido, ele vai passar de uma célula para outra de forma bem lenta. É por isso que as briófitas não crescem muito. Se você pegar uma briófita, ela é uma coisa bem minúscula. Ela não tem como crescer, porque o processo de transporte de água nela não é eficiente, certo? Elas também não vão possuir flores, sementes ou frutos, não é? Isso também é uma característica delas. É uma planta bem simplesinha, nem tem flor, nem semente, nem fruto. E ela vai ter um período de vida dividido em duas fases. Uma fase chamada de gametófita, que é a fase mais duradoura. Quando a gente vê uma briófita, quando eu olho para isso daqui, eu estou vendo, na realidade, o que a gente chama de gameta, certo? É a fase gametófita. E a fase esporofítica. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês essas duas fases, certo? Sobre essas características, tem alguma dúvida? Não, professor. Aqui a gente tem a organização corporal, né, de uma briófita. Se você pegar um musgozinho daquele e colocar em um microscópio, porque ele é muito pequenininho, então essas estruturas aqui a gente não consegue visualizar olho nu, somente olhando para elas. A gente vê somente uma folhinha, né? É como se fosse somente uma folhinha. Mas se a gente dá um zoom e aumentar, a gente vai ver essa estrutura aqui, certo? Como a gente já viu, ela vai ser dividida em duas partes, certo? Uma fase chamada de gametófita, que é essa aqui, e a outra fase denominada de esporófita. Então, o gametófito é a planta propriamente dita, digamos assim. Como eu já disse, quando a gente olha para uma briófita, o que a gente vê é o gametófito, essa partezinha aqui, certo? Lá no gametófito, a gente vai ter rizóide, cauloide e filóide, que é o que a gente é parecido com uma raiz, um caule e uma folha. Porém, essas estruturas, elas não são muito bem desenvolvidas, então a gente não diz que briófitas possuem raiz, caule e folha. Se você olhar para isso aqui, você vai dizer, isso aqui é uma raiz, isso aqui é um caule, isso aqui é uma folha. Mas, na realidade, não é, porque essas estruturas aqui, elas não são bem desenvolvidas. Por exemplo, um caule, para ser um caule, tem que ter o vaso xilema, para conduzir água. Como ela não tem esse vaso, então ela não pode ser considerada um caule, certo? Parece um caule, mas não é um caule. Por isso que é chamado de cauloide. A mesma coisa é a raiz também. Também é chamada de rizóide, porque ela não é uma raiz verdadeira. E nem a folha é verdadeira. Então, a briófita, a gente pode dizer que ela é uma pseudoplanta, né? Ela é uma planta que está ali, que não é muito planta. Deu para entender? Sim, sim, Deu, sim. deu pra entender. Me esforçando mais tempo, mais. O gametófito é a fase mais desenvolvida da planta, certo? Em uma briófita. Ela apresenta primórdios de raiz, por isso que eu disse, não é uma raiz verdadeira, é o primórdio de uma raiz, de um caule e de uma folha, que são o rizóide, o cauloide e o filóide. Lá no gametófito, a gente vai ter o brotamento, né, a partir de esporos liberadas pelo esporófito, e normalmente ele tem sexo separado, certo? A gente vai ver isso aqui agora no esporófito. Então, quando a planta está no estágio de desenvolvimento, onde ela vai se reproduzir, aí a gente vai ter aqui a formação do esporófito, certo? Que é um outro estágio. Ele é chamado de esporófito porque ele produz esporos. O gametófito produz gametas e o esporófito produz esporos. A gente viu alguma coisa semelhante a isso na algas. O processo de reprodução das algas é semelhante. O esporófito, ele cresce a partir do embrião que se encontra dentro do arquegônio do gametófito feminino. Ô, professora, Oi. Professor, tem como a desculpa, senhora reunir esse desculpa cara que tá aqui? atrapalhar aí a sua aula aí, mas tem um caso chamado Guri que tá atrapalhando a aula demais, professora. Tá um comentário tão grande aqui, ele só tá bagunçando aqui. Só se ela puder dar um bandeiro, alguma coisa, por Tá me favor, a gente ensinando agradece. engraçado aí, esse cara não tá doido. Tá, deixa eu ver aqui. Vê aí se dá O nome dele é Guri, professora. Você tá Por isso, mandando, Star. só tá atrapalhando a aula e xingando. Se a senhora puder tirar ele, a gente agradece. É, isso mesmo. Não tô vendo ele aqui. É Tem que Guris, subir, mas o não. nome dele. É Guris guri, é alguma guri. coisa. Tá bom, ele fica invisível. Eu acho que ele saiu.
Enquanto ele saiu. Professor, eu acho que ele não saiu, não, que ele tava mandando mensagem, só que não fica nesse negocinho. Eu acho que ele saiu na hora que ela abriu. Foi na É, hora ele que não tá ela aqui. abriu. Eu acho. Mas para ele voltar, Enfim, só é não dar atenção. não, se ele só para ele voltar, eu tenho que autorizar. Tranquilo. Precisa não, na verdade, viu? Porque ele já entrou na chamada e não precisa de autorização da senhora mais, não. Mas É eu, verdade. oi? Se Precisa de ele entrou na autorização. chamada, essa de Ele já entrou autorização, na não precisa chamada, mais. aí não tem isso, não. Ele entrou uma vez, aí fica entrando quantas vezes ele quiser. A senhora pode expulsar ele. Aí ele vai precisar. Se eu achar ele, expulsar, né? Tá bom, Ele deixa eu entra ver. Se mais ele nada. voltar, eu procuro de novo. Ele tá aqui. Depois eu desculpo quem é ele. Seja taxado. Vou continuar, tá? Uhum. Então, lá no Esporófito, a gente vai ter Eita, não sei o que eu tava. Lá dentro vai ter filamentos, né, que sugam nutrientes do gametófito. Então, aqui o gametófito, é por isso que ele tem essas folhinhas, é ele que vai realizar a fotossíntese. E o esporófito, ele vai se alimentar a partir dos nutrientes produzidos pelo gametófito, certo? Ele tem também uma cápsula, não é, aqui, que produz os esporos. Aqui dentro a gente tem uma estrutura chamada de esporângio, que é onde vai ser produzidos os esporos dessa planta, o processo de meiose, que a gente já estudou várias vezes, certo? E é a clíptra que conserva, não é, o tecido desse arquegônio aqui, e que envolve a cápsula. Eu vou mostrar isso aqui no próximo slide, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver se tem aqui tem. Que é o processo justamente do ciclo de vida, né, a reprodução das briófitas. Então, nas briófitas, a gente tem plantas com sexos separados, tá vendo? Tem a planta fêmea e tem a planta macho, digamos assim, não é? Os sexos é separado, elas não têm o mesmo sexo na mesma planta, não. Essa estrutura que a gente está vendo aqui é o quê? Como é que a gente chama isso aqui? Essa plantinha aqui. Ela seria o quê? Acabou de ver no outro slide. Gametófito. Um gametófito, não é? Aí, ó, tá vendo? Gametófito. Isso aqui é o gametófito, certo? Isso aqui é o quê? Peraí. Esporoga, alguma coisa assim, professor? Eu esqueci o nome do nomezinho, que é complicado Não, falar. isso aqui parece o quê? Parece a raiz dela. Então, é um rizoide, certo? Rizoide. Essa parte aqui do meio é o quê? Eu ia dizer filóide, é? Filóide é a folhinha. Ah, então eu já errei. Então. E essa parte aqui do meio? É Cauloide. Cauloide, certo? Cauloide. Rizoide, que parece uma raiz, cauloide parece um caule, e filóide parece a folha. Isso aqui é a estrutura do gametófito. Certo? A planta, ela apresenta um ciclo de vida chamado de haplodiploblionte. É o mesmo das algas também clorofiladas que a gente viu. E por isso a gente tem duas fases. O gametófito, que é esse daqui, que é chamado de gametófito porque ela produz gametas, certo? Gametas são células reprodutoras, não é? Vocês já sabem disso. Então, as plantas também produzem gametas, certo? Por um processo de mitose. Esses gametas é produzido numa estrutura que tem aqui no gametófito chamado de gametângio. Não se preocupe muito com esse nome, não, tá bom? Vamos tentar entender o processo. Os nomes, vocês têm lá no resumo de vocês, depois a gente vai tentar aprendendo aos poucos, porque botânica tem muito nome. Mas vamos se preocupar, por enquanto, com o processo, que é o mais importante, certo? Então, na planta do sexo masculino, digamos assim, os gametângios são chamados de anterídeos. E no feminino, ele é chamado de arquegônio. O anterídeo, tem alguém com o microfone aí ligado. Desliga aí, por favor. Professor, Oi. voltou o cabo lá. Ai, que inferno. Era só o que me faltava. Ele entra e sai. Peraí. É um safado esse cabra aí.
Hum. Eu vou continuar, não vou dar atenção a ele, não vou chegar atrapalhar minha aula, não, que a vontade dele é essa. Pode ir. Certo? Só não prestar atenção. Então, aqui a gente tem o arquegônio, que é o gametângio feminino, e aqui tem o anterídeo, que é o masculino, certo? O masculino produz gametas masculinos e o feminino produz gametas femininos. Através da água, os anterozoides, que é produzido pelo gametófito masculino, vão se deslocar em direção à oosfera, não é? Que é que fica dentro do arquegônio feminino, certo? Após esse deslocamento, a gente vai ter o processo de fecundação e a formação no arquegônio, quer dizer, dentro do gametófito feminino, um zigoto, que dará origem ao esporófito. Eu vou dar o play aqui no ciclo para vocês entenderem melhor. Então, aqui a gente tem, não é, a planta masculina, certo? Aqui em cima a gente tem essa estrutura que é chamada de arquegônio, que é onde vai ocorrer a produção dos gametas masculinos. É essa estrutura aqui, ó, parecendo um tubinho, certo? Desculpa, isso aqui é o feminino, eu tô trocando as bolas. O símbolo feminino aqui. Então, aqui a gente tem o arquegônio feminino, certo? Veja que ele tem como se fosse um tubinho, e lá no fundo tem o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Entendido essa parte aí? Certo. Plantinha feminina, aqui a gente tem o arquegônio, e dentro do arquegônio a gente tem o gameta feminino, que fica aqui na oosfera. Beleza? Aqui a gente tem a planta masculina, não é? Aqui dentro a gente vai ter o anterídeo, que é o órgão, né, onde a gente vai ter a produção do gameta masculino, certo? Quem é o gameta masculino? O anterozoide. Trazendo para ficar mais fácil para a gente, se isso aqui fosse um ser humano, né, isso aqui seria o macho, que produz espermatozoides. Então, o anterozoide seria o espermatozoide dessa planta. E o arquegônio seria o ovário, né? E a oosfera, o óvulo da planta. Ficou mais fácil agora? Sim, ô professora, mas tipo, é importante saber o nome de cada coisa e tal? Ou tipo, só o ciclo, como funciona? Tem umas coisas que é importante, certo? Tipo, você saber o que é o ovário da planta, que no caso é o arquegônio. Esses nomes aí, eles são importantes. Eu vou fazer uns slides com isso aqui, vou deixar lá na sala, tá certo? Aí vocês fazem assim, vocês se preocupam agora em entender o processo, depois vocês dão uma olhadinha nos slides, a ver se vocês vão aprendendo os nomes, tá? Mas é mais importante aprender o processo. O nome a gente vai tentando aprender aos poucos, que eu sei que é muito nome. Entendido? Tá, professora. Entendi. Então, aqui dentro do anterídeo vai ser produzidos anterozoides, certo? Que vão ser liberados na água. É por isso que as briófitas, elas dependem de água. Porque esses anterozoides vão nadar, não é? E vão se deslocar através da água em direção ao arquegônio. Esse arquegônio fica aqui dentro da planta, ele não sai. Então, ele fica aqui dentro da planta feminina. Uma vez que esses anterozoides atingem o arquegônio, eles vão entrar aqui por esse tubinho, não é? Chegar até aqui a oosfera e vai haver o processo de fecundação, né? Eles vão fecundar aqui esse gameta feminino. E aí, aqui dentro do arquegônio, a gente vai ter a formação do zigoto, certo? Semelhante a uma fecundação animal. Aqui dentro, o zigoto vai formar o embrião, né? Vai se multiplicar e dar origem ao embrião. Tudo isso aqui dentro dessa plantinha, aqui dentro do gametófito. Quando esse embrião começa a se desenvolver, aí aqui em cima ele vai dar origem ao esporófito. Vocês lembram que na outra imagem, aqui em cima, tem a outra parte da planta, que é o esporófito? Então, o esporófito, ele cresce a partir, em cima aqui do gametófito, justamente a partir do desenvolvimento desse embrião. Entenderam? Sim, sim. Sim, Entenderam essa etapa? com E certeza. é isso daqui que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Então, a partir do desenvolvimento daquele embrião que se formou, a gente tem aqui o esporófito. O que é que o esporófito produz? Esporos, né? Exatamente, por isso que ele é chamado de esporófito. Esses esporos,
né, eles vão ser eliminados, ó, aqui, a planta libera os esporos, esses esporos caem no solo e vão dar origem a uma nova briófita, que vai começar o ciclo de novo. Deu para entender? Entendido, pessoal? Entendi. Então, Entendido. Entendi, professora. Sim, professor. Sim. esse ciclo de reprodução, ele é chamado de diplohaplobionte, não é aquele nome difícil, diplohaplobionte, porque ele tem duas fases, uma fase diploide e uma fase haploide, semelhante ao que acontece com as algas. Quem é a fase haploide e quem é a fase diploide? Digam aí para mim. Rapaz. Eu esqueci, Isso aqui professor, é né? difícil, hein? Aí na tela, só é vocês olharem. Não Calma tá com aí. essas palavras, né? Mas tem. Diploide. Diploide vem de quê mesmo? De dois. Alguma coisa De dois. dois. Dois, né? Já deu uma dica já. Essa fase aqui de baixo é chamada de quê? Gametófito, né? É. Gametófito é N. Então, ele é haploide, Diploide. certo? Haploide. Ele é haploide, porque ele é N. Ele só tem a metade do número de cromossomos. E o esporófito vai ser 2N. Sabe por que o esporófito é 2N? No. Porque ele Sim. surgiu aqui a partir do processo da união das duas células, lembra? Aí fica diploide. Ô, Aí vai professora, ficar no caso é diploide. parecido Com a reprodução humana. É isso. Exatamente. Tá. Vou voltar aqui só para Ô, mostrar a professora. vocês. Oi. Aí ele vai ser 2N porque ele possui dois conjuntos de cromossomos. Porque ele possui um conjunto de cromossomos completo. Lembra que as células podem ser 2N ou diploide, é a mesma coisa, 2N diploide, ou N haploide. As células que são 2N diploide, elas possuem o conjunto de cromossomos completo. As células que são N haploide possuem somente a metade dos cromossomos. Certo? Certo. Pronto, então, aqui eu voltei só para mostrar a vocês. Esse aqui que é o gametófito, ele é N, certo? Ele é haploide. Então, essa célula que ele produziu aqui, ó, que é a osfera, né, o gameta feminino, ou essa daqui, que é o anterozoide, o gameta masculino, elas são N, são haploide, certo? Então, a osfera e anterozoide são haploides. Quando eles se juntam aqui na fecundação, se eu juntei N mais N, eu vou ter o quê? Diploide? 2N, não é? 2N. Exatamente. Então, o gametófito é haploide, certo? As células reprodutoras que ele produz, os gametas, são haploides, mas a partir do momento que a gente tem a fecundação, aí a gente tem a formação do zigoto, que vai ser diploide, porque é a união de duas células haploide. Entenderam? Esse zigoto diploide vai originar um embrião diploide também, não é? Que vai dar origem aqui, como a gente estava vendo, ao o esporófito também é diploide, certo? Entendido até aí? Pois. Esses esporos aqui, que foram formados aqui, eles foram formados por um processo de meiose. Se é meiose, então eles voltam a ser N. O esporófito é 2N, mas forma esporos N, ó. O esporo N vai germinar e dar origem a um gametófito. É por isso que o gametófito também é N, é haploide. Beleza? Ok. E aí, ele vai crescer, né, e começar o ciclo de novo. Isso aqui é o ciclo reprodutivo das briófitas. Certo? Aqui é só o esquema geral, só para a gente rever. O esquema completo. Olhando esse ciclo aí, vocês têm alguma dúvida? Agora não. Não, até não, professor. É importante a gente lembrar. Ó, briófitas têm sexo separado, né? Você tem uma plantinha feminina e uma plantinha masculina, certo? Na planta feminina, a gente vai ter a formação da oosfera, não é?
que é isso aqui. E na planta masculina, a gente vai ter a formação do anterozoide, certo? Gametófito é haploide, é N, né? Os gametas que são formados também são N. Aqui, ó, anterozoide é N e osfera é N. Lá dentro do arquegônio feminino, a osfera vai ser fecundada, não é? Formará o zigoto, que vai ser 2N. Esse zigoto vai se desenvolver, não é? E vai dar origem aqui em cima do gametófito a essa estrutura aqui, que é justamente o esporófito. O esporófito vai produzir esporos por um processo de meiose. Meiose é reducional. Então, se ele era 2N, ele volta a ser N. Esse esporo cai no solo, lá ele vai germinar e dar origem novamente ao gametófito. Lógico que tudo isso só acontece se tiver água, porque os anterozoides, eles precisam nadar para poder chegar, não é, até o arquegônio lá e fazer a fecundação. Sobre briófitas, é só isso. Se vocês têm alguma dúvida? Não? Ô, professora, é só uma pergunta. Quando tem duas fases. Aí, quando é gametófito, ela é a árvore normal, não é isso? Tipo, a árvore não, né? É a planta normal. É a planta que a gente costuma ver, porque a fase de esporófito, ela não é uma fase duradoura. Nas briófitas, o esporófito, ele não é a fase duradoura, né? Depois que os esporos, eles caem no solo, o esporófito morre. Certo? Então, a plantinha mesmo que a gente vê é o gametófito. É verdade. Entendeu, Aline? Entendi, professora. Ô, professora, Oi. não é nada sobre o assunto, não. É só um recado que mandaram da senhora. Gabriel Braga, lá do segundo B da sala da gente, mandou avisar que ele não vai poder participar. Por causa que ele tem atividade matemática. Ele mandou avisar aqui. Tá certo. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Estou estudando as Muta aí, pô. Muta aí, Pedro Neto. Então, eu vou passar para pteridófitas. Pteridófitas é a mesma coisa, certo? A aula de hoje é só essas duas. É briófitas e pteridófitas. Na próxima aula, a gente vê as outras. Dúvidas não, né? dívidas. Agora não. Tranquilo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dá tempo, um pouquinho. Então, as briófitas é o segundo grupo, né? Depois das pteridófitas. Depois das briófitas, aí a gente vai ter as pteridófitas. É um grupo formado principalmente pelas samambaias, né? Samambaias azuis, avencas e etc. São essas plantinhas que vocês estão vendo aqui. A mais comum são as samambaias, que são essas aqui. São as primeiras plantas Professora? vasculares. Oi. Andrea vai entrar no salão da mãe dela. Ela disse que a senhora aceita sair, por favor. Quando aparecer aqui a notificação, aceita. Ok. Então, elas são as primeiras plantas vasculares. O que é que isso quer dizer? Por que é que elas são as primeiras vasculares? Porque tem vaso. Porque são as primeiras que vão apresentar os vasos condutores, né? O xilema e o floema, que não tinha lá nas briófitas. Então, a adaptação evolutiva principal desse grupo é o surgimento dos vasos condutores, certo? Elas também têm tecidos reforçados, né? Diferente das briófitas, que não possuem, que têm os tecidos bem fraquinhos, né? Nem tem raiz, nem folha verdadeira. Elas vão ter tecidos mais reforçados por um polímero chamado de lignina. Lignina é um polímero que dá resistência à célula das plantas. Substância que confere resistência e sustentação, né? Vivem em diversos lugares. Então, diferentemente das briófitas, as pteridófitas, elas podem habitar, né, diferentes ambientes, porque elas não dependem de água. Então, a gente pode encontrá-las em florestas, campos, e elas são muito utilizadas como plantas ornamentais, né? Principalmente as samambaias, muito conhecidas como avencas. Elas têm uma dependência de água para a reprodução, porém, como elas têm vasos condutores, elas não dependem daquele sistema de transporte de água por osmose. Então, elas conseguem viver em um ambiente que não tem necessariamente tanta água. Tem que ter água, claro, mas não necessariamente tanta, porque as raízes dela conseguem retirar água do solo.
Quais são as principais características? Elas são plantas chamadas de traqueófitas. Tráqueo vem de vasos, certo? Então, traqueófitas são plantas que possuem vasos, são vasculares. As briófitas são avasculares. Possuem os vasos condutores de seiva, xilema e floema. Elas não possuem flores ainda, então essas plantas não têm flor, também não têm semente, também não têm fruto. Essa característica aqui é a mesma característica das briófitas também. E elas também vão possuir uma fase esporofítica e uma fase gametofítica, certo? A fase esporofítica é a fase mais duradoura da planta. É diferente da briófita. Na briófita, a gente viu que a fase mais duradoura é a gametofítica. Dúvidas sobre essas características gerais? Não. Não. Como é o processo de reprodução dessas plantas, né? Então, aqui a gente tem, ó, nas pteridófitas, elas vão ter raízes verdadeiras, certo? Caules verdadeiros e folhas verdadeiras. Não é mais rizoide, cauloide e filóide, não. Então, elas vão possuir raiz, né? Vão possuir caule e vão possuir folhas. E elas têm um caule bem interessante, que é um caule chamado de rizoma. O rizoma é um caule que pode participar do processo de reprodução das plantas. Elas se reproduzem através desse caule. Toda vez que esse caule vai crescendo aqui de forma lateral, não é? Aí a gente vai ter aqui o broto, a formação de uma nova plantinha. É por isso que onde a gente tem o nome dessa planta? As avencas, né? Elas enramam bem muito, crescem várias plantinhas, porque elas vão surgir aqui através desse caule aqui chamado de rizoma, certo? Então, nessa fase aqui, o esporófito, 2N, ó, o esporófito é sempre 2N, certo? É diploide. Ele apresenta um caule subterrâneo, denominado de rizoma, que é esse caule aqui, e dele brotam raízes e folhas, sendo o báculo, essa estrutura aqui é como se fosse uma folha jovem. Nas folhas maduras há muitos folíolos, repletos de soros, e dentro dos soros a gente vai ter os esporângios. Se vocês lembrarem, esporângios produzem esporos, não é? Com células especializadas produzindo esporo por meiose, que é isso daqui, ó. Então, aqui você tem o esporófito, certo? O folíolo, que é essa folhinha aqui, e aqui abaixo, na base do folíolo, a gente vai ter essas bolinhas que são os soros. Quem já viu essa planta avenca? Ou tem em casa, ou já viu em algum lugar? Eu já vi, já. Nunca vi, não. Já tiveram a curiosidade, quem já viu, né? De olhar embaixo da folhinha e ver que ela tem um monte de bolinha. Eu sei que é planta, mas nunca vi. Essas bolinhas são... na casa da minha mãe, tinha uma. Quando eu era moleque, eu gostava de arrancar as bolinhas dela. Então, essas bolinhas aqui, elas são justamente os soros. Professora? Oi? Nada não. Rapaz, tá mastigando o microfone aí, né? Ah, Esses soros aqui, eles vão possuir dentro os esporângios, que vão produzir os esporos por meiose, certo? E esses esporos vão ser liberados. Então, veja que aqui a gente tem uma diferença das briófitas. Ó, a planta que a gente está vendo aqui não é o gametófito, é o esporófito, certo? Que vai produzir os esporos. Essa planta aqui, o esporófito, é diploide, 2N, certo? Os esporos são produzidos por um processo de meiose. Meiose é reducional. Então, os esporos que foram produzidos aqui agora vai ser N. Beleza? Dúvidas até aqui? não, professor. Pronto. Então, o que é que acontece? O esporo, ele vai germinar, certo? E vai originar o gametófito. Vocês estão vendo que agora o processo é mais ou menos igual ao das briófitas, né? A partir do momento que o esporo, ele cai, né, no solo, ele vai germinar e vai dar origem ao gametófito, que vai ser N, certo? É haploide. Esse gametófito é chamado de prótalo, essa estruturazinha aqui, ó. Isso aqui é o gametófito, ela é bem pequenininha. Então, nas pteridófitas, o gametófito, ele é menor, certo? Ele é dotado de anterídeo, que produz anterozoides, lembra? O gametófito tem anterídeo que produz anterozoides
flagelados. Olha eles aqui, ó. Certo? É o que seria os espermatozoides, né? Fazendo uma comparação. E o arquegônio que produz a oosfera. Não é? A oosfera vai produzir aí os gametas, cadê? Femininos, certo? Os gametas masculinos se deslocam pela superfície úmida do prótulo em direção ao gameta feminino, ocorrendo a fecundação e formando-se o zigoto, e posteriormente o embrião do esporófito. Nesse tipo de planta aqui, o gametófito ele é bem pequeno, como já disse, não é? De alguns centímetros. Ele é achatado e apresenta clorofila, então ele pode realizar fotossíntese, certo? Uma coisa interessante é que as pteridófitas, elas podem possuir os dois sexos, diferente das briófitas. Porque as briófitas eram duas plantas separadas, uma e uma feminina. Então, nas pteridófitas, a gente pode ter o gametófito feminino e o gametófito masculino na mesma planta, certo? Aí, a gente vai ter o anterídeo, que produz os anterozoides, e, cadê? E a gente vai ter aqui a planta, o arquegônio, que vai ter a oosfera, né? O arquegônio é a parte feminina, certo? Aqui dentro a gente tem a oosfera, aí o resto é igual. O anterídeo produz anterozoide, ele nada, por isso que ela também depende de água, não é? Geralmente a folha dela retém um pouco de água, e aí ele consegue nadar dessa água até o arquegônio, onde vai ter a fecundação. Após a fecundação, a gente tem a formação do zigoto, é a mesma coisa, que vai dar origem ao embrião, certo? E esse embrião vai dar origem ao esporófito, que começa o processo todo de novo. Dúvidas? Não. Aqui tem o processo completo. Vou botar completo para ver se vocês têm alguma dúvida. E a última parte, certo? Então, diferenças, aliás, o processo completo. Então, aqui eu tenho o esporófito, é a planta propriamente dita, né? Então, quando eu olho para um pé de avenca, eu estou vendo ali o esporófito, certo? Ele vai ter os soros lá nas folhinhas, né? Os soros vão ter os esporângios, onde é produzidos os esporos, certo? Pelo processo de meiose. Aí a gente vai ter a redução, né? Os esporos passam a ser N. Esses esporos, eles vão germinar e vão dar origem ao gametófito, que é N. Certo? Esse gametófito vai produzir o anterídeo, não é? Que vai produzir aí os anterozoides, são as células reprodutoras masculinas, e o arquegônio vai produzir aí a oosfera. Os anterozoides nadam até a oosfera, a gente vai ter a fecundação e o processo de desenvolvimento, né? Formação do zigoto, formação do embrião, que vai crescer e dar origem a um novo esporófito. Beleza? Dúvidas até aí? Beleza, professora. Vocês poderiam me dizer qual é a principal diferença entre o ciclo reprodutivo das briófitas e das pteridófitas? Eles são inversos, né? Eles são inversos no sentido de quê? A briófita não é mais simples, não? Quer dizer, sei lá. A briófita... Não, em termos de ciclo reprodutor, é bem semelhante. Entendi. Só que o processo é inverso, como a Aline disse. Mas o que sim. seria esse processo inverso? Que nos briófitos, primeiro tem a fase do gameta e depois do esporófito, né? Assim? Aí, no caso, é o contrário. Começa com o esporófito e termina no gametófito. Certo. E nas briófitas, a fase mais desenvolvida e mais duradoura é o gametófito. A plantinha é o gametófito. Já nas pteridófitas, a fase mais desenvolvida e mais duradoura é o esporófito. Então, a plantinha é o esporófito em si. A principal diferença é essa. Então, por isso que o processo ele é meio inverso, né? Mas, de uma maneira geral, é o mesmo processo, né? O esporófito produz esporos, o gametófito produz gametas. Os esporos vão germinar e vão dar origem a um novo esporófito, certo? Era isso, a aula de hoje é isso daí, pessoal. Na próxima aula é que a gente vai ver os outros dois grupos. Vocês têm alguma dúvida? Antes da gente encerrar. Não. Negativo, professora.
Dívidas, sugestões, dinheiro para mim. Dívidas é Eu muito tenho dinheiro e não tenho para Só pagar. cobranças. Ah. O povo esquece de tudo, mas pra Então, cobrar. Ela pergunta dívidas, eu não sei, dívidas. Dívidas tem muitas, agora dúvidas nenhuma. Ai, pronto, pessoal. pessoal. Então, foi um prazer revê-los. Alguns, né, que a maioria não mostrou a cara, mas tudo bem. Na próxima vez eu vou Começou a botar te um ver. ponto para quem Foi que eu raspei o cabelo, mostrar o rosto. professor. Tô Depois, parecendo se for um pra, Começou se a for te pra ver. ganhar Shrek. ponto, ficar mostrando o rosto, depois já ganhei. Mas tá bom, pessoal. Eu vou deixar agora, eu já coloquei lá, só não liberei ainda, eu vou liberar agora, lá no Classroom, um quiz, certo? É bem pouquinha coisa, são 10 questões, bem pequenininhas as questões. Dá para você responder em meia hora. Então, está liberado até as 4, né? Você vai responder agora. Ok. Aí o Davi responde. É a atividade de vocês. Se não estava na aula, aí eu vou passar outra coisa, certo? Professora, eu não tô entendendo nada. Tá muito barulho. Não, mas Pessoal, desliguei é o microfone de alguém aí. Pronto, já desliguei. Aí. De novo. Eu vou deixar lá na sala agora um quiz, certo? É pouquinha coisa. São 10 perguntas, mas são perguntas bem pequenininhas. Aí vocês vão ter para responder, vou deixar para você responder até 4h30, 3h30 agora, 1 hora dá tranquilamente para responder. Tá certo? Beleza. Ô, Ok, Só professora, tá sair daqui certo. uma mas Certo. eu dúvida. também estava É, estudando agora. professora. A professora, uma dúvida. A Pode senhora vai ser. parar a aula pra retastar depois ou. Vou, eu tô gravando. Aí depois eu Ah, coloco lá a aula e vou fazer esses slides também, colocar esse material que eu coloquei em slides, só não vou fazer hoje, tá? entendi. Ok. E o quiz vocês não respondem. Meia hora dá para responder. Eu vou deixar até 4h30, mas em meia hora vocês. Menos do que é isso. É bem pequenininha as perguntas, vocês vão ver. Só para vocês testar o que a gente viu na aula. Tá bom? Beleza. Uhum. Aí vai ser só isso essa semana também, como eu tô boa. Ah, É, boazinha. Tchau. gostei, gostei. Até Continue mais. assim, viu? Até mais, Até. professora. Valeu. Tchau. Tchau, Tchau, professor. professora. Foi um prazer Tchau, revê-lo. professora. Professora.